Bom dia, irmãs e irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês nesta aula da Escola Dominical. Esta aula é o encerramento da série do mês de julho sobre a unidade da Igreja. E é baseada no Evangelho de João, no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. E nesta aula, o tema específico é João capítulo 17, versículo 21, que diz: a fim de que todos sejam um. Na primeira aula desta série, em 2 de julho, com base em João capítulo 17, versículos 1 até o 5, o reverendo Silas discorreu, num panorama geral, sobre a importância do nome de Deus como primeiro fundamento da unidade da Igreja. Esclareceu a diferença entre união e unidade, e uma de suas citações durante a aula: a unidade da Igreja é um presente do Espírito Santo para nós. Citou ainda o esforço de Calvino, que disse: se preciso fosse, atravessaria até 10 mares em busca da unidade da Igreja. Na segunda aula, de 9 deste mês, o reverendo Silas citou o segundo fundamento da unidade da Igreja, que é a glória de Deus. Disse mais: o desejo da unidade está no coração de Deus. Acrescentou alguns textos paralelos em João, capítulo 15, versículo 8, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Isaías 42, versículo 8, Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, João, capítulo 3, versículo 30, e João, capítulo 17, versículo 20. Concluindo, ele disse: devemos glorificar a Deus através do nosso trabalho na obra e que essa é a nossa missão. Na terceira aula de 19 deste mês, sobre o tema Comunhão que Edifica, o reverendo Lucas citou de início o versículo 3 do capítulo 17, que diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em seguida, mencionou João capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Acrescentou que a palavra de Deus é Jesus Cristo revelado na comunidade. Uma de suas inúmeras citações: é fácil pregar a palavra, duro é viver essa palavra. Ao falar sobre João capítulo 17, versículos 6 ao 8, salientou a parte final do versículo 6, que diz assim: e eles têm guardado a tua palavra. E o final do versículo 8, e que tu me enviaste. Referindo-se a Atos, capítulo 17, versículo 6, repetido parcialmente aqui, disse: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Disse que a palavra confronta e transtorna, concluindo que a palavra Jesus Cristo é a unidade, mas na Igreja sermos unidos é um desafio. Citou ainda
outras passagens bíblicas que embasaram a sua aula. Mateus capítulo 13, versículo 8 e 23, Lucas capítulo 26, capítulo 6, versículo 26, João capítulo 17, versículos 14, 17, 20 e 21, e João capítulo 1, versículos 1 ao 3. Na quarta aula deste mês, o professor licenciado Guilherme Damasceno refletiu sobre o tema O Amor de Deus, tendo como texto base João capítulo 17, versículo 26, que diz: Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Citou frase de um bispo luterano, Anders Nygren, que diz: Ora, a igreja não é obra humana. Disse também que na oração sacerdotal de Jesus, do capítulo 17, Jesus ora por si, ora em favor dos seus discípulos e em favor dos que o seguiriam. Citou a diversidade de igrejas, destacando as igrejas protestantes tradicionais, os pentecostais, os neopentecostais e outras mais. Uma de suas citações nesse contexto: a graça de Deus não se limita apenas a uma igreja. Mencionou ainda a primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8 e no versículo 16. Ambos versículos destacando que Deus é amor. Na sua conclusão, mencionou os 3 tipos de amor presentes nos textos bíblicos, na tradução grega: eros, filia e ágape. E explicou que a Santa Ceia e o batismo expressam a unidade da igreja. O texto para reflexão da presente aula, a fim de que todos sejam um, é extraído do capítulo 17 de João, versículo 21, que diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este é o lema da ACM, Associação Cristã de Moços, a fim de que todos sejam um, e está fixado na placa de inauguração do prédio da ACM, aqui do lado oposto da nossa rua. Em 4 de setembro de 2011, portanto há 12 anos atrás, dei aula aqui na nossa escola dominical sobre esse mesmo tema, a fim de que todos sejam um. Naquela ocasião, a minha conclusão foi a seguinte: só se pode ser um com alguém quando se pensa e age de comum acordo. Só se pode ser um com alguém obedecendo aos ensinamentos de Jesus, que sempre pregou a união, que é o fruto do amor. Um pouco sobre João, o autor do texto. Conforme Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 1, no versículo 20, esclarece que João e Tiago eram irmãos. Seu pai chamava-se Zebedeu e tinha um barco de pesca. Jesus chamou os dois, conforme consta no versículo 20. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Esse é o mesmo João que, além do Evangelho, escreveu as 3 cartas e o Apocalipse. Pastoreou a igreja de Éfeso quando foi desterrado para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. De acordo com a tradição, depois do exílio, retornou à igreja de Éfeso, viveu aproximadamente 95 anos. Já velhinho, sempre dizia na igreja: filhinhos, amem uns aos outros.
Conforme Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 4, no versículo 21, ele informa que Tiago e João estavam consertando a rede quando foram chamados por Jesus. Diz o texto: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Conforme Lucas, o evangelista Lucas escreveu sobre uma aldeia de samaritanos que negou hospitalidade a Jesus e a seus discípulos. Os irmãos Tiago e João disseram a Jesus, conforme capítulo 9, versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? É claro que Jesus os repreendeu, como consta no texto seguinte, dizendo: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. João passou a entender um pouco mais sobre o amor e escreveu muito sobre esse maravilhoso fruto do Espírito a partir de então. Conforme Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículos 1 até o 23, João e Pedro são companheiros de prisão. É bom mencionar aqui que há um outro João nos evangelhos, chamado João Batista, aquele que batizou Jesus. Esse João é filho de Zacarias, marido de Isabel, conforme o 1º capítulo do Evangelho de Lucas, versículo 1 até 80. E o 1º capítulo do Evangelho de João, nos versículos 15 a 37. João é o apóstolo do amor e da unidade. Várias vezes escreveu, a fim de que todos sejam um. Escreveu também, amem uns aos outros. Comentando o versículo 21. Algumas Bíblias trazem uma pequena variação no início do versículo 21. Almeida Revista e Corrigida substitui a fim de que por para que. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, traz a seguinte versão para o versículo 21. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na Bíblia que estamos utilizando neste estudo, Almeida, Revista e Atualizada, a expressão que tu me enviaste tem um texto paralelo no final do versículo 25 que diz: compreenderam que tu me enviaste. A Bíblia de Estudo Conselheira, Novo Testamento, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, ao comentar o texto de João, capítulo 17, versículo 21, diz em suas notas, primeira nota, na expressão para que todos sejam um, o comentário é o seguinte: essa unidade dos seguidores de Jesus é tão importante que ele repete o pedido, agora alcançando os futuros discípulos. E na expressão para que o mundo creia, a nota é a seguinte: o amor entre os cristãos é o único método de evangelização realmente eficiente. Vou repetir: o amor entre os cristãos é o único método de evangelização realmente eficiente. Esta Bíblia de Estudo utiliza a tradução NTLH e foi comentada por vários pastores psicólogos, entre eles o reverendo José Cássio Martins e Zenon Lotufo Júnior, ambos pastores de nossa igreja, que deram muitas aulas em nossa escola dominical. Para um perfeito entendimento do versículo 21, destacam-se os verbos ser, crer e enviar, nas duas diferentes formas. Sejam um, és tu, sejam eles em nós,
creia que tu me enviaste. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, utiliza a palavra unidos, no lugar de sejam um. O verbo ser, como um verbo de ligação, presta-se para as diferentes ligações com as demais expressões do texto. Todavia, o verbo crer certamente está relacionado com a fé. Sabe-se que sem fé é impossível agradar a Deus, conforme consta em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quanto ao verbo enviar, o melhor texto para apoiar o presente estudo está em João, capítulo 20, versículo 21, confirmando que Jesus foi enviado pelo Pai. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aceitando as diferenças, todas as pessoas são diferentes umas das outras. Para uma convivência em paz, é preciso compreender e aceitar as suas personalidades com suas diferenças. Ser um, na expressão maravilhosa de Jesus, significa ter laço comum e firme que consiga a união. E esse laço é a fé e o amor. Ambos dons do Espírito Santo, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Apenas crê aquele que tem fé. Este é um dos 3 principais dons do Espírito Santo, dentre os 9 dons relacionados no capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Procurando unir as pessoas pelo Evangelho, cumprimos as recomendações de Jesus em João, capítulo 17, versículo 21, em sua primeira parte, que é o tema dessa aula, a fim de que todos sejam um. A oração de Jesus trata-se de um dos textos mais impactantes do Evangelho. É Jesus prestando conta de sua missão numa fervorosa oração ao Pai, relatada pelo evangelista João. No capítulo 17, seguem partes de alguns versículos. Versículo 11, para que sejam um, assim como nós. 22, para que eles sejam um, como nós o somos. 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E versículo 21, que é o texto-chave desta aula, a fim de que todos sejam um. Na igreja primitiva, havia unidade e união entre irmãos. Era um o coração e a alma, como consta em Atos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Conclusão. Para pensar e agir do mesmo modo, só há uma forma. É preciso ser um, é preciso buscar a unidade e a união. Só se consegue unir quando se torna uns com os outros, conforme a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Paulo lembra que o amor é o fruto do Espírito, conforme sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 12, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E no versículo 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E João, capítulo 3, versículo 16, refere-se ao amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E concluindo, irmãs e irmãos, só se pode ser um com alguém quando se ama. Porque o amor traz a união entre as pessoas. Elas se tornam um, como diz o texto sobre o qual acabamos de meditar. Só se pode ser um com alguém quando se pensa e age de comum acordo. Só se pode ser um com alguém quando se obedece aos ensinamentos de Jesus Cristo, que sempre pregou o amor. Que Deus os abençoe. Amém.